Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional no livro de Jó e hoje vamos acompanhar o diálogo entre Jó e o segundo amigo dele, Bildade. Ontem vimos o diálogo entre Jó e Elifaz, então hoje vamos ver as argumentações de ambos acerca do sofrimento, as dores, a aflição acometida sobre Jó. E com isso, mas fazendo a consideração da seguinte pergunta: mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Esse será o tema a ser debatido entre os dois, em que Jó fala primeiro, Bildade ele vai contestar a fala de Jó e Jó em réplica vai argumentar sobre os pontos de Bildade. E aí essa é a questão, e que fica a pergunta para nós também: pode o mortal ser justo diante de Deus? Então vamos considerar, serão 3 recortes de versículos nos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Jó, para nossa reflexão, meditação deste dia, e que possamos de Deus ter lição preciosa e prática para a nossa vida, suscitando a mesma pergunta: pode um mortal, eu, você, sermos justos diante do Todo-Poderoso? Então vamos ampliar aqui para nossa leitura. Jó dizendo: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade, por isso não me calo. Na aflição do meu espírito me desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Bildade ouviu as queixas de Jó nesse sentido e ele respondeu, capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Bem, voltando então na primeira argumentação de Jó, aqui no capítulo 7, não é tanto um argumento de Jó, mas ele, sabendo das suas aflições, sabendo da dor que lhe acometia,
por meio dessa dor, por meio dessa aflição, ele se queixava. Ele, como ele coloca aqui, ele desabafava no meio da dor. E aí ele até questiona: se realmente eu pequei, qual é o mal que eu causei? Veja que, como vimos a princípio, no início do livro, o próprio Deus dizendo de Jó para Satanás quando questionado: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso numa escala superior entre que Deus do seu trono e quando o acusador se apresenta diante dele, mas aqui na esfera entre os homens, em que os acontecimentos de sofrimento na vida de Jó e na vida de muitos de nós, neste momento a gente quer entender a razão, o motivo, a causa do nosso sofrimento. E muitas vezes achamos que merecemos saber de toda a situação. Muitas vezes achamos que é direito e justiça nossos saber tudo que nos acomete, a razão de tudo que nos acomete. Então, mesmo que Jó ele não blasfemasse contra Deus, como foi a incitação da sua esposa, amaldiçoasse o Todo-Poderoso, Jó, no meio da dor e no meio da aflição, dizia: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque tudo isso me sobreveio e eu preciso saber. Minha alma está inquieta, minha alma está inconformada por causa desse sofrimento. Preciso saber. Se eu pequei, eu preciso saber. Então, ele tinha essa necessidade. E muitas vezes ele falava movido pela dor e pelo sofrimento. Ou seja, a angústia movendo o homem a expressar o que se passava no seu coração. E muitas vezes, quando no meio da dor, no meio da aflição, queremos algo que entendemos ser o nosso direito, Jó entendia que tinha por direito a explicação da sua dor. E então fazia esses questionamentos, mas questionava movido pela dor. E aí, em meio a tudo isso, muitos dos equívocos surgiam, brotavam do coração de Jó ou mesmo do coração dos seus amigos, em que até então na vida daquelas pessoas lá no passado tinha um certo senso de justiça perante os homens, como se Deus procedesse daquele modo. Justo não pode sofrer, ímpio tem que sofrer. Então, era inexplicável para todos. Pense nos 7 dias em que Jó e os amigos, um de frente para o outro, tentando entender a situação de acordo com o parâmetro que eles entendiam ser a justiça de Deus. Justo não pode sofrer, ímpio tem que sofrer. Então, movido por tudo isso, Jó, inconformado,
e no meio da dor, no meio da amargura, dizendo: preciso saber. Se pequei, me diga, porque eu não sei. Eu não sei o que eu fiz. A minha consciência não me acusa. Eu sei que o que Deus é justo e Ele paga a sua justiça. E eu estou recebendo a paga de uma justiça que eu não estou entendendo. Esse foi o lamento de Jó, o clamor de Jó. E ainda fala assim: tamanho é o sofrimento que eu sei qual é o meu fim é a morte. Eu estou com a pele toda em pus, em cascas. Ele fala isso no capítulo 4. Eu com telha tenho que raspar as cascas da minha pele purulenta, que e brota pus por todos os lados. Eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Então, e eu sei que, como ele coloca assim, logo já não mais existirei. Vou para o pó da terra. Mas como, por meio desse sofrimento, se não fiz nada, não defraudei o direito do justo, eu não defraudei o órfão oprimido, os meus empregados, os bens que outrora eu tive, foi fruto do meu trabalho, da minha administração, eu sei da minha integridade. E como isso, o justo não pode sofrer e o ímpio tem que sofrer, do ponto de vista de Bildade, vamos lá para o capítulo 8. Então Bildade respondeu: até quando você vai falar desse modo, Jó? Suas palavras são como um grande vendaval. Se você está sofrendo, você pecou. Não haveria sofrimento sobre a sua vida se alguma coisa você não tivesse feito de errado. Jó, Deus é misericordioso. Confessa o que você fez. Não oculte o que você fez. Até quando? Veja, verso 4. Quando os filhos de Deus pecaram contra ele os castigou. Você está recebendo um castigo. E esse castigo vai permanecer sobre você até que você confesse. E aí ele fala no verso 5, se você procurar o Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, porque você não é. A prova de que você não é, de que não há integridade, de que não há pureza, é porque você está recebendo a vara do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Então veja, Jó, em meio à dor, ele estava se apoiando de um certo modo na sua própria justiça. Ele não apontava o dedo para o Todo-Poderoso no sentido de, vamos dizer, você é injusto, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Do ponto de vista dos amigos de Jó, e aqui Bildade, ele foi até mais duro do que ele faz. Ele já chegou: Jó, você não é íntegro, você não é puro. A pergunta implícita dele foi dizendo, a declaração explícita do que Deus faz, deixava claro para Jó. E aí ele dizendo, se você se levantar agora em seu favor, ele dizendo, se você confessar, se você procurar a Deus em seu favor, ele vai te restabelecer. E aí presta atenção aqui no final. Ele vai te restabelecer no lugar que por justiça cabe a você. Esse senso de justiça que eles tinham, justo não pode sofrer e ímpio tem que sofrer, Deus estava trabalhando isso até o momento, observando o diálogo de um, o discurso do outro, a resposta do outro, porque aqui, lugar de justiça cabível a cada um. Nisso é que todo mundo estava errando. E lógico, no passado, o modo como Deus se dava a conhecer estava progredindo com o tempo.
E aí, quando, voltando no contra-argumento de Jó acerca de tudo que ele ouviu, ele concordou. Eu bem sei que tudo isso é verdade. Então, assim, ninguém estava entendendo, mas o modo como Jó recebia as acusações, Jó, no meio da dor, suscitava seus questionamentos. Ele sabia que quem ele era, um mero mortal, e diante do Eterno, do Todo-Poderoso, é impossível a dois nesses níveis diferentes se apresentarem em juízo. Então ele rogava por um terceiro, um árbitro entre eles, alguém que pudesse meio que num ato imparcial deixar claro o que Jó queria. Não, Jó não merece tudo isso, porque todo o mérito que estava em jogo era esse senso de justiça que era cabível, ou no entendimento deles, cabível a cada um. Então, veja que Jó coloca aqui no final: se houvesse alguém entre nós que observasse a mim por completo, eu poderia falar sem medo. Ou seja, havia ainda um senso de justiça próprio no coração de Jó. E quando ele fala, não é o caso, não vai ter, não existe esse árbitro entre eu, mero mortal, diante do Todo-Poderoso. E aí a pergunta, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? A resposta é simples, não pode. O mortal não pode ser justo diante de Deus. E tudo isso em que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus, primeiramente mudar esse conceito de compreensão de que os homens tinham a respeito dele, do Criador. Quem o homem pensa em me questionar, em questionar os meus atos? Aí é já uma antecipação do que Deus vai falar quando ele entrar no discurso, quando ele descer do seu trono. E aí, assim, descer no sentido de falar no nível humano. E aí, dentro dessa pergunta, não pode o mortal ser justo diante de Deus. Mas aí é que entra um ato da graça e da misericórdia de Deus. Nós não somos justos diante dele, mas somos declarados justo. É um ato judicial de Deus. Somos impuros, não somos no ápice da perfeição íntegro. A integridade humana é a inteireza da nossa entrega e rendição perante ele. Mas nos deixar apto a estar na sua presença foi por um ato de justiça dele mesmo em Cristo Jesus, em cumprir a justiça perfeita de Deus, que tem o padrão alto, o padrão máximo, do qual jamais eu e você alcançaríamos. Em Cristo Jesus, nós alcançamos o favor de Deus, porque a justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós. O homem mortal não pode ser justo diante de Deus, mas ele pôde plenamente ser declarado justo. Em Cristo, Deus olha para mim, para você e para todo aquele que nele crê nessa obra perfeita, e Deus diz: você não é justo, mas eu te declaro justo, porque a tua dívida de injustiça, de impiedade, essa dívida foi paga.
A cédula da dívida que era contra você, ela foi riscada na cruz do Calvário. Não há mais dívida. Ela foi paga por mim em Cristo Jesus. Foi plenamente paga. E porque essa dívida está paga, você pode obter o meu favor, o meu perdão, a minha graça, se você acreditar na suficiência de tudo que eu fiz por você. Você não podia fazer nada, você não é justo. Mas já foi feito. Você acredita que isso foi feito? Se você crê no que eu fiz, e só eu fiz por você, para eu e você sermos reconciliados, você pode ser beneficiado por esse presente que eu tenho para ti. É o que Paulo fala em Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que você não se orgulhe, não se vanglorie, porque você não é justo. Então, Deus, num ato gracioso, ele nos declara justo quando não somos justos. Não pode o homem mortal ser justo diante de Deus, mas ele pode ser declarado justo em Cristo Jesus. Ele é o centro. Ele e a sua obra perfeita nos faz com que nos apresentemos diante dele, e aí sim, com uma certa ousadia, em que não era possível, como Jó falou lá no passado. Mas ainda assim, poderiam a todo momento contar com a misericórdia de Deus. Só que, às vezes, como no ato de Jó, na situação de Jó, no meio da dor e movido pela dor, falamos algo que não procede. O que nos resta é confiar e saber que Deus está no controle das nossas vidas e Ele sabe o que está fazendo. Mas não justifica, mas explica quando muitas vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós tropeçamos em nossas palavras, em nossas queixas, como aconteceu com Jó. Foi tropeço de Jó. Tropeço no sentido, assim, eu sei que eu não mereço isso, não consigo entender o que está acontecendo. As situações ali de méritos envolvida era incompreensível por conta do conceito que cada um tinha. E muitas vezes nós, eu e você, erramos em nosso conceito acerca de Deus. Porque Ele é sempre fiel, sempre justo, sempre misericordioso. Isso é inquestionável. Então, quando aquilo que nos sobrevém, que é causa nossa, pode ser direta ou indireta, muitas vezes sofremos por um pecado alheio, guerras, balas perdidas, doenças que nos acometem, que é o desfalecimento do corpo, pessoas que nos vão embora por qualquer que sejam os meios, e às vezes são meios brutais, como crianças que no meio da guerra entre os homens sofrem por qualquer meio que seja o meio da morte. Mas tudo isso é por conta do pecado que entrou na humanidade. Isso um dia haverá o fim, mas no meio da dor, no meio do sofrimento, temos que entender que nós aqui não cuidamos do nosso planeta adequadamente desde o momento em que abrimos mão
do domínio que tínhamos em plenitude no passado, naquele paraíso. Mas até que o nosso descanso eterno chegue, o sofrimento doloroso, que sabemos que muitas vezes é no presente momento, no momento dessa vida, dessa viagem pela qual estamos peregrinando, isso um dia tudo vai acabar. E muitas vezes desfrutamos de momentos também de alívio, de descanso, ainda nesta vida. Então, entramos em sofrimento, saímos dele, entramos em outros, saímos daqueles também, mas o fim aqui não é o fim em si mesmo. O que importa é confiar em Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele sempre é justo, nós não. Então, a confiança é a nossa fé, a nossa esperança, ela é o firme fundamento para que nós tenhamos a sustentação para continuar a seguir com a vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, e ao saber que não temos justiça própria que nos faça apresentar diante do Todo-Poderoso, a sua misericórdia, a sua graça em fazer tudo o que é necessário para estar diante dele, nos faz ter um coração confiante, temente e sujeito a ele a todo momento. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que a tua palavra, Senhor, nos fortaleça, nos sustente e nos conforte em todo momento de sofrimento da vida. Ajuda-nos, Senhor, a não confiar em qualquer ato de justiça próprio nosso, mas confiar na tua perfeita justiça sobre nossas vidas, que é com base na misericórdia promovida por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo sobre nós. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, que possamos, Senhor, a todo momento de aflição, de dor, jamais deixar de elevar os nossos olhos para Ti, pelo quem o Senhor é e pelo que o Senhor faz sobre nós. E com isso atravessar momento de dor, de aflição, por meio da fé e confiança no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito sobre nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Tenha um excelente dia em Cristo.